Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vim aqui para contar para vocês 5 características de um bom policial. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, se você ainda não me conhece. Meu nome é Milene Moraes e eu sou investigadora de polícia na Polícia Civil do Estado de São Paulo. E hoje eu vim aqui para conversar com vocês sobre algumas características que eu acho que são fundamentais para um bom policial. Então, presta atenção, porque se você sonha em ser policial um dia, já vê aí se você tem essas características ou não. Lembrando que existem diversas virtudes aí que são necessárias para o trabalho policial, mas hoje eu separei 5 delas para contar para vocês. A primeira característica que eu acho super importante para um policial é ter boa memória. Por que eu digo isso? Infelizmente aqui no Brasil, a grande maioria dos crimes cometidos aí são cometidos de forma reincidente, ou seja, uma mesma pessoa ela acaba cometendo diversos crimes, então é muito comum você ter determinados criminosos que são bastante já conhecidos ali nos meios policiais, né, pelas características, né, do próprio delito. Muitas vezes a gente já consegue até ter uma noção de quem é o autor daquele fato. E para isso é importante que o policial tenha boa memória, principalmente policial civil que vai trabalhar na área de investigação. É muito interessante que você consiga relacionar crimes, relacionar pessoas, né? Isso forma uma linha de investigação muitas vezes muito mais completa do que você imaginava. Então, às vezes você está investigando determinado delito e pelas características, ou pelas características do modus operandi, né? De como foi realizado o delito, ou mesmo a característica do próprio autor, características físicas, né? Do autor, tudo isso você consegue conectar e de repente solucionar mais de um crime aí, principalmente de crimes que ocorrem em série, né? Ou, por exemplo, crimes que ocorrem em determinadas regiões. Então, pela região, muitas vezes você já consegue identificar o autor e a partir dessa primeira pista você consegue desvendar as outras. Enfim, é muito importante também que você conheça quais são os criminosos, né, que estão ali próximo na região onde você atua. Até para eventualmente, se você cruzar com um deles na rua, isso é importante que vocês os reconheçam, porque, gente, o criminoso ele sempre vai guardar a fisionomia do policial, entendeu? Muita gente me fala que, Milene, você não tem medo de se expor aqui no YouTube? Gente, o policial ele se expõe o tempo inteiro. Quando a gente faz uma prisão, quando a gente faz uma investigação, ou mesmo uma oitiva de um suspeito, a gente está se expondo para ele. A gente fica cara a cara com o criminoso. Então, e ele é muito mais fácil para ele lembrar do seu rosto do que você lembrar do dele, né? Porque a gente vê diversas pessoas aí o dia inteiro, né? Todos os dias e cada hora uma ocorrência diferente. Então, o número de policiais é muito menor do que o número de criminosos, né? Então, é muito mais fácil eles lembrarem da gente do que a gente lembrar deles. Então, é muito importante que você tenha uma boa memória para, eventualmente, você se recordar de determinadas pessoas, determinados eventos. Isso é muito importante. Citando, inclusive, uma vez, logo que eu tinha entrado na polícia, eu tinha feito uma investigação e tal, e fiz a oitiva, era uma investigação bem grande, envolvendo tráfico de entorpecentes, e aí o escrivão estava meio atribulado no dia, e eu fiz a oitiva de um dos suspeitos que estava naquela ocorrência. Passado alguns dias eu estava adentrando ao fórum, e essa pessoa, esse suspeito, né, que estava sendo investigado, me chamou pelo nome, e eu levei um susto na hora. Olhei pra ele, não lembrei de imediato quem era, né? Achei estranho ele falando comigo ali. Enfim, depois aí tive um delay, depois de alguns segundos eu me recordei que era ele. E, então, assim, fica claro o quanto eles conseguem saber quem é você. Então, é essencial que você também saiba quem são seus investigados, saiba quem são as pessoas que podem, eventualmente, te oferecer um risco. O segundo item que eu acho super importante para o policial é um item que complementa o primeiro. Então, para você ter uma boa memória, é necessário que você seja muito observador, né? Então, mais uma vez, gente, é essencial que o policial consiga observar as coisas de uma maneira muito rápida e com o maior número de detalhes possíveis, né? Isso é essencial principalmente aí em cenas de crime, ou mesmo numa situação flagrancial, né? Muitas vezes você acaba adentrando, e aí já tô falando mais ainda das polícias operacionais, polícia militar, guarda municipal, por exemplo, tá adentrando a uma área que tem ocorrência de tráfico de entorpecentes. É muito importante que você consiga fazer uma observação panorâmica de todo aquele cenário, porque e aí aquela confusão com várias pessoas,
Então é importante que você seja um bom observador, já consiga observar, se não conseguir observar a face daqueles que estão ali no cometimento do delito, consiga observar pelo menos características da roupa, porte físico, alguma coisa nesse sentido, que você consiga definir exatamente quem eram as pessoas responsáveis, tá? Isso eu tô dando um exemplo aleatório, mas é muito importante ser observador. Observar veículos, né, até para saber se ele tá numa atitude suspeita ou não. Observar o comportamento das pessoas na rua, isso é muito comum, gente. A gente tá andando com a viatura policial, às vezes tá só passando mesmo pela via, indo em direção a outro local, e aí você observa alguém na rua, eventualmente te chama atenção por algum motivo, você começa a observar e percebe que de repente ela tem uma reação estranha, né, com a presença da viatura ali, ou seja, dando algum indício de que pode estar no cometimento de um crime, de um delito. Então, é muito importante, gente, ser um bom observador. Me dá uma verdadeira agonia quando eu encontro policiais, e aí de qualquer força policial, polícia civil, militar, GCM, por exemplo, dentro de viatura com policial mexendo no celular, sabe? Tipo, disperso, sem estar atento ali, né, ao que está ao redor deles. Me dá uma agonia, assim, um desespero gigantesco. Porque é nesses momentos assim de distração que você não mantém uma boa observação sobre todo o seu ambiente ali, que podem ocorrer determinados problemas e problemas graves que inclusive podem custar até a vida do policial. Terceiro item que eu acho super importante é agilidade na tomada de decisões. Gente, a atividade policial, ela é extremamente dinâmica, a gente nunca sabe o que vai encontrar. É claro que eventualmente a gente vai para determinadas situações que você já está num nível de alerta mais alto. Sempre existe a possibilidade de você não saber o que vai encontrar e tomar alguns sustos, né, com algumas situações que de repente simplesmente aparecem assim do nada. Então é essencial que um bom policial ele tenha iniciativa rápida na resolução das coisas. Então, por exemplo, numa situação de fuga de suspeito, numa situação de confronto armado, qualquer situação, gente, ou mesmo um desentendimento ali entre a parte policial e um abordado, confusões que ocorrem, assim, que é muito comum, por exemplo, quando você vai fazer uma abordagem numa área mais periférica, que tem um aglomerado de pessoas na rua, isso toma uma proporção, muitas vezes, assim, desastrosa, porque começa a entrar gente pro meio, ou seja, vira aquela confusão. Enfim, N coisas podem acontecer. E é importante que você tome decisões rápidas, decisões assertivas, né? O que não pode acontecer? Você tem que tomar uma decisão. Não pode acontecer, por exemplo, do policial travar, que infelizmente acontece. Tem pessoas que quando se vêem numa posição ali de perigo iminente, ou de uma situação que sai do controle, as pessoas travam. E eu sei de colegas bem próximos a mim, que muito experientes, com muitos anos de polícia, mas que, por exemplo, no momento ali, em determinado momento de confronto armado, a pessoa simplesmente travou, ela não conseguia nem disparar a própria arma, ela mal conseguiu se abrigar, ou seja, tudo isso é muito perigoso, não só para o policial, como para toda a equipe em si. Então, é fundamental, gente, que a pessoa não trave. Tá? Então tem que ter um dinamismo aí, no mínimo, para tentar sair daquela situação, se não de uma forma mais ativa, pelo menos passivamente, ou seja, recuando, que seja, alguma atitude você tem que ter, você não pode travar na hora H. O quarto item, que eu acredito que é fundamental para um bom policial, é ter disposição para aprender. A polícia, ela é muito dinâmica, cada dia é um acontecimento diferente, cada dia existem crimes diferentes, né, métodos criminosos sendo utilizados de maneira diferente, ou seja, a gente nunca sabe nada na polícia, a verdade é essa. Eu, evidentemente, sei pouquíssimo, porque eu sou muito recente ainda na polícia, mas mesmo colegas que são muito experientes, aí, que têm quase 20 anos aí de polícia, constantemente você vê que eles estão ali estudando, indo atrás de novas informações, principalmente aí na área de tecnologia, que é uma coisa que muda muito, né? Então, crimes cometidos de maneira cibernética é uma coisa assim que você tem que estar o tempo inteiro estudando. Então, um bom policial ele tem que estar disposto a aprender e a estudar. Outra coisa, se dispor a fazer cursos. A própria Academia de Polícia, da Polícia Civil de São Paulo, gente, ela fornece diversos cursos. Muitas vezes os cursos não são feitos porque não tem policial interessado. Gente, isso é um absurdo.
O curso tá lá, tá sendo fornecido gratuitamente. Você vai fazer ele em horário de serviço, quer dizer, você não vai nem ter gastos, né, além do seu orçamento com isso. E muita gente aí não acaba tendo interesse em fazer, já não tá mais afim e tal. Enfim, é uma pena. E é muito importante que o policial tenha vontade de fazer cursos, de aprender coisas novas. E por fim, o último item que eu considero assim essencial para um policial, porque é um item que você não aprende, você não adquire, não adianta, você nasce com, é ter vocação. Parece até chato ficar falando isso, que policial tem que ter vocação, mas gente, tem que ter. A atividade policial ela é diferente de qualquer outra atividade, qualquer outro trabalho. Ela é quase uma atividade artística. Então, se você não tiver o dom para aquilo, não tiver a vocação, não vibrar com aquilo, sabe? Tipo, gostar de verdade, não adianta. Porque financeiramente, eu acredito que nenhuma polícia paga o suficiente para você botar a sua vida em risco. Estruturalmente, então, nem se fale, principalmente as polícias estaduais, né, civil e militar, tem muitas vezes estruturas defasadas, horários de trabalho bem puxados, enfim, uma série de fatores, assim, que se você realmente não estiver fazendo aquilo por amor, por vocação pela polícia, não vai adiantar. Você vai acabar se frustrando aí, querendo desistir da profissão, e a gente costuma dizer que realmente só fica, e fica assim, com sangue no olho, porque também tem gente que fica 30 anos dentro da polícia e 30 anos reclamando e dizendo que é uma porcaria e que queria ter ido embora. Não, mas aquele polícia que você vê que tá lá há 30 anos fazendo o trabalho dele com gosto e amando o que faz, independente de reconhecimento, independente de salário, independente de condições, esse sim é o policial por vocação. E esse é o melhor policial que tem. É aquele que ama o que faz. Se você ainda não é policial, você não sabe se você vai amar isso, eu só vou te dar uma dica. Se você vê atividades policiais, se você vê uma viatura passando, se você vê qualquer coisa que envolva a polícia e aquilo te arrepia, sabe? Aquilo te dá aquela sensação de estar lá, de querer participar daquilo, muito provavelmente você é um vocacionado. E é disso que a gente precisa. A polícia precisa de policiais vocacionados. E é isso, gente. Se você tem alguma característica que você acha que é fundamental para um policial, deixa aqui nos comentários. E se você sonha em ser um policial civil aqui no estado de São Paulo, baixe o meu e-book gratuitamente, gente. No meu e-book tem todas as informações sobre o concurso, métodos de estudo, tudo que você precisa saber sobre os concursos da Polícia Civil de São Paulo. É só baixar gratuitamente, eu vou deixar o link aqui, tá bom? Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o like. Se não é inscrito, se inscreve. Valeu, pessoal!